Às vezes eu me pergunto seriamente por que que uma pessoa quer continuar dentro de uma relação recebendo o mínimo necessário, simplesmente pelo medo de ter que sair dela e começar uma vida sozinho ou Eu me chamo sozinha. Luciana. Luciana, e você está aqui no meu canal que se chama Temos Algo em Comum, porque eu sinceramente acredito que todos nós temos algo em comum, seja um amor, seja uma dor, mas todas as experiências vão nos levar a algo em comum. E hoje eu vou falar sobre dependência emocional. Mas antes desse vídeo começar, não se esquece de se inscrever no canal, compartilha, curte, comenta aqui embaixo se você já passou por alguma experiência parecida. Principalmente nos dias de hoje, em que se prega muito que está faltando homem, está faltando mulher também, enfim, está faltando pessoas que de fato queiram uma relação séria, saudável, monogâmica, e em meio a essa pregação, também vem um mito. Para quem já está em uma relação, que é qual? Olha, não sai. Olha, cuidado. Olha, continua porque está faltando homem, tá? Olha, se você achou uma mulher que minimamente faz isso, faz aquilo, não deixa. O mínimo, ele não é referência para se continuar com uma pessoa. Assim como o nosso mínimo em uma empresa, no nosso trabalho, nos nossos sonhos, na nossa vida pessoal, ele não é referência. O mínimo é o mínimo. O mínimo sustentável é o que todo ser humano, pelo menos na teoria, deveria dar para se conquistar algo ou para se manter algo até um determinado limite. Depois de tantas experiências, eu fico de fato me perguntando por que que muitas pessoas, principalmente mulheres, ainda se agarram a algumas relações esperando que o parceiro mude, ou aquele cara espera que a mulher mude. Talvez, de fato, seja necessário com que algumas pessoas passem pela própria experiência para se ter repertório de não mais repetir o mesmo erro. Mas eu hoje, vendo algumas situações, eu fico sinceramente até me perguntando como que eu consegui suportar tantas coisas, tantas humilhações, tantas, sabe, em prol de não perder até um sonho em que eu cultivava. Algumas pessoas continuam na mesma relação por conta da pessoa. Eu continuava na minha relação anterior por conta de um sonho que eu tinha e que eu tenho até hoje, que é de construir família, é de construir uma base sólida, que eu acho importante, eu como uma mulher cristã, eu acho importante a estrutura chamada família. Mas até onde é um erro e é desvio de caráter? Aí vem outra questão também. Muitas pessoas começam a querer relevar tudo, começam a aceitar tudo, e o perigo está realmente aí, é no que você aceita. Porque a partir do momento que a gente aceita tudo, a gente está ensinando o outro como ele deve nos amar, como ele deve nos tratar. O erro, acredito que seja uma toalha na cama. O erro seja aquele chinelo no pé da porta. O desvio de caráter, ele é diferente. É a pessoa falar para você que te ama agora e daqui a 2 minutos está conversando, intimidades com outra pessoa, seja pessoalmente, seja pelo WhatsApp. Não deixa de ser uma traição. Não deixa de ser uma quebra de acordo, uma quebra de contrato, uma quebra de palavra. Eu sempre falo, eu tenho uma base muito forte, muito alicerçada na minha vida, que Deus me ensinou e até os erros de algumas pessoas também me ensinaram. A minha palavra não tem curva. A palavra do Senhor fala que seja o seu sim, sim e o seu não, não. Então, eu demoro muito a tomar uma decisão. Nossa, eu demoro muito. Para eu sair da minha relação antiga, eu demorei muito porque, na verdade, não foi nem eu que tive o ato de sair, muito pelo contrário. Como eu me agarrava muito naquele sonho, eu lutei. Eu lutei pelo meu casamento, acho que uns 2 anos e meio ali. E se a pessoa não tivesse saído, eu não teria desistido. Quando eu vim de fato soltar a situação, já tinham se passado 2 anos que a pessoa tinha saído de casa. Então, até onde e o quanto que eu estava doente, obcecada por um sonho, que é o sonho da família, para me manter naquela relação em que nem eu estava mais feliz e nem a pessoa também. E me deparo hoje com pessoas incríveis também, não curando essa parte de relações doentias, relações tóxicas, relações em que você achava que estava certo e não estava, mas não curou isso,
antes de se casar, achava que ia fazer diferente, e até as suas intenções podem ter sido corretas, mas não foram coerentes, porque você veio com excesso de bagagem de feridas da criação e de outras relações, e você achava que ia fazer diferente, que estava fazendo certo, enfim. Em uma relação, não é só um que erra. Contudo, é como eu falei, tem o erro e tem o desvio de caráter. Às vezes a gente erra com intenção realmente de acertar. A gente não sabe medir muito bem o nosso temperamento, as nossas palavras, a gente confunde amor com dependência, e aí tá onde eu quero chegar, dependência emocional. A partir do momento que a gente tem medo de encarar uma vida sozinho, uma vida consigo, de fato entender que a gente não nasce pregado com ninguém, a partir do momento que a gente aprende isso, que a gente pode muito bem viver sozinha, apesar de querer alguém ao lado, não quer dizer que a gente tenha que permanecer com essa relação tóxica, com essa relação que até então está destruindo você. Porque depois de um certo tempo, a relação vai minando o seu emocional, o seu psicológico, você vai duvidando daquilo que você sabe, você vai duvidando daquilo que viu, daquilo que sentiu, daquilo que tocou. Então, isso mexe muito com a gente, adoece muito. E enquanto a gente não aprender a se amar, ter um amor próprio, não estou falando de um amor egoísta, de um amor de você ficar aquela pessoa pedante, se exaltando. Não, é um simples amor próprio. É de você, de fato, saber o que merece, não forçar o outro a te dar aquilo que ele não pode. E a partir do momento em que você percebe isso, ou você escolhe ficar com a pessoa mesmo sabendo que ela não pode te dar aquilo no momento, e de alguma forma vocês aprenderem a se amar de uma forma, da forma que um gosta e que o outro gosta, ou então você escolhe por livre e espontânea vontade se retirar. Mas nunca fique em um lugar em que você é colocada ou colocado em uma posição de inferioridade. A pessoa nunca te coloca nos planos dela, a pessoa nunca fala sobre planos a dois, a pessoa nunca sai com você, a pessoa sempre tem tempo para outras coisas e nunca para você. Na minha ótica, dependência emocional tem cura, sim, só que vai precisar de um apoio profissional, de um psicólogo, quem tem fé, como eu também tenho, procurar mais a Deus, procurar mais a sua prática religiosa, buscar autoconhecimento, se ver como uma pessoa também importante, não só para você, mas para a sociedade, no que você agrega, como pode ajudar. Então, tudo isso faz parte do amor próprio. E, principalmente, eu acredito que o amor próprio está no não, está nos limites que a gente coloca. E só vamos conquistar isso quando soubermos realmente quem somos. E, como eu falei, isso leva tempo. Invistam em vocês, em conhecimento, em terapia. E trate de se relacionar com outras pessoas. Eu acredito muito que também a gente não aprende sozinho. É na convivência, são nas relações que a gente aprende mais sobre nós mesmos também. Espero que tenham gostado desse vídeo. E não esquece de se inscrever, compartilhar, curtir. Comenta aqui embaixo se você já passou por alguma relação que, infelizmente ou felizmente, ao seu aprendizado, despertou a dependência emocional. Obrigada por terem chegado até aqui e espero que fiquem.